curto, diria assim, bem mais pontual. Deixa eu fazer aqui a projeção. Só um minutinho. Aqui. Então, vai entrar para vocês a nossa apresentação sobre controle. Estou colocando aqui a exibição da mesma. Então, fechando o nosso processo administrativo. Então, aqui tem uma figurinha um pouco representativa dessa questão do controle e o conceito, né? Controle é o processo de garantir que as atividades realizadas se igualem às atividades planejadas. Então, na verdade, o controle organizacional é qualquer processo que orienta as atividades dos indivíduos na direção da realização de metas. Então, aquelas metas, aqueles objetivos que foram estabelecidos lá no planejamento, agora chegou a etapa do controle, para a gente verificar se isso, aquilo que foi planejado está realmente sendo executado. Para que isso? Para garantir que os planos sejam concretizados e para ter certeza que as pessoas estão fazendo o que precisa ser feito. Então, podemos encontrar pessoas que estão fazendo coisas que não era o que precisava ser feito, ou aquilo que está sendo, que precisava ser feito ninguém está fazendo, ou está fazendo pouco, enfim, a gente precisa ter uma avaliação. E ele não deveria ser encarado como um obstáculo, mas uma necessidade administrativa. Então, a gente pode dizer que se a gente tem um planejamento eficaz, isso vai facilitar o controle, e o controle vai realimentar o processo de planejamento. Então, eles andam em sintonia, o controle, planejamento e controle. Então, os sistemas de controle, eles medem o progresso na direção de um desempenho planejado. Se necessário, aplicam as medidas corretivas. E vejam que quando a gente está aplicando já uma medida corretiva, a gente já está replanejando e executando novamente. E tudo isso para garantir que o desempenho esteja alinhado. Os sistemas de controle, eles devem manter os empregados orientados, então, como eu falei antes, para o atingimento das metas. Eles servem para guiar recursos, para ajudar os indivíduos a agir em benefício da organização. Então, para se estabelecer um sistema de controle, nós podemos dividir essa organização em 4 grandes etapas. A primeira, que é o estabelecimento dos parâmetros. Número 2, medição de desempenho. 3, onde nós vamos comparar o desempenho com aquele parâmetro que foi previamente estabelecido. E o 4, tomar as medidas corretivas. Então, agora a gente vai abrir essa figura nessas 4 etapas. Começando pelo passo 1, que é o estabelecimento de parâmetros de desempenho. O que é um parâmetro? Um parâmetro é um nível de desempenho esperado para uma determinada meta. Dentro de uma empresa, esses parâmetros podem ser estabelecidos em relação à quantidade, qualidade, tempo, custo. Então, depende do que está sendo analisado. Por exemplo, nós da segurança do trabalho, a gente trabalha com alguns parâmetros em relação à segurança dos empregados. Por exemplo, estatísticas de acidentes. Então, nós queremos reduzir o número de acidentes, o percentual de funcionários que se acidenta ou que se afasta por um problema de saúde. Então, a gente pode ter uma meta em relação a determinado parâmetro e a gente ir verificando ao longo do tempo se essa meta está sendo atingida. Podemos ter metas, inclusive, de redução. Então a gente quer passar de, 5% dos funcionários que se afastam por problemas de saúde para 3% em determinado período de tempo. Então, esses são parâmetros de desempenho, e depois nós vamos ter ações para serem implementadas visando ao atingimento deste parâmetro, que é um nível de desempenho pré-estabelecido. Então, isso para citar um exemplo na segurança do trabalho, mas a gente poderia estar falando de exemplos na área comercial, financeira, enfim, das várias áreas de uma empresa. Depois, no passo 2, é a medição do desempenho. Então, os dados do desempenho são obtidos a partir de várias formas, como, por exemplo, a própria inspeção visual. A gente ir lá em loco, no trabalho, e medir o desempenho daquele trabalho.
ou se a gente tiver algum dispositivo mecânico, eletrônico, por exemplo, uma balança, uma trena, um relatório que um sistema de vendas nos forneça, enfim, qualquer forma mais automatizada, isso ajuda bastante. Esses questionários, de repente, que a gente possa fazer com os funcionários da empresa, por exemplo, em relação à qualidade de vida no trabalho, né? Então, a gente pode ter uma medição de uma qualidade de vida num determinado momento, ter um parâmetro estabelecido como uma meta para um determinado tempo, depois aplicar o questionário de novo, verificar se a empresa conseguiu melhorar um índice de qualidade de vida, ou um percentual de satisfação dos colaboradores, enfim, né, a gente ter uma forma de medição disso aí. Então, todos esses desempenhos, eles podem ser apresentados em relatórios, até mesmo verbal, claro que muito mais por escrito, né, principalmente quando apresentam dados numéricos, gráficos, mapas, telas, escalas, enfim, a gente pode ter várias formas, dependendo do que a gente vai apresentar. Na segurança do trabalho, a gente trabalha muito com relatórios, né, estatísticas, relatórios, documentos, muitas vezes em parceria com a comunicação interna da empresa para a divulgação desses dados, então, através de uma forma mais visual, como folhetos impressos, cartazes, né? Hoje, muito pelo meio eletrônico também se trabalha na divulgação desses dados. Bom, temos o parâmetro, temos a medição da prática mesmo. Passo 3 vem ser a comparação do desempenho com o parâmetro. Então, o que isso pode nos mostrar? Ou lá que o nosso objetivo que a gente tinha, nós tivemos o desempenho igual àquele objetivo, aí ótimo, né? A gente conseguiu atingir o nível de desempenho estabelecido. Podemos ter um desempenho maior do que o objetivo ou menor, né? Então, principalmente quando é menor, pode ser um problema, porque a gente vai ter que aí rever o objetivo ou tomar alguma medida corretiva para que a gente venha, em mais algum tempo, atingir aquele objetivo que foi estabelecido. Então, esse é o momento da comparação. Tendo feito essa comparação, vamos para o passo 4, medidas corretivas. Então, quando são descobertas variações significativas, o administrador deve tomar medidas imediatas e muitas vezes até vigorosas. Então, é aquele momento em que se vai replanejar, rodar o ciclo novamente, realimentando o processo de planejamento, indo para a prática de novo, fazendo um novo controle, até se conseguir alcançar aquilo que se estabeleceu. A gente poderia fazer um paralelo desses sistemas de controle com um exemplo prático, por exemplo, na nossa vida, né, no ponto de vista de pessoa física. Então, muitas vezes nós temos objetivos, como, por exemplo, a perda de peso, né? Então, agora começa a chegar o verão, o pessoal começa a se preocupar, né, o quanto engordou nesse período de pandemia, né? Então, a gente pode ter uma medição, isso nos mostrar que a gente está fora do peso ideal, e aí a gente estabelece uma meta, né? Eu preciso perder, sei lá, 10 quilos até, vou chutar aqui, janeiro, né? Nossa, para perder 10 quilos até em janeiro, então eu vou ter que ter um plano de ação, que normalmente envolve dieta, atividade física, os controles, as medições de tempos em tempos, um acompanhamento, e aí depois eu vou fazer uma avaliação disso, eu vou verificar se aquele meu nível de desempenho esperado foi o que eu alcancei. E aí, o que eu posso ter? Aquelas 3 situações, que é, primeira, atingir o objetivo, ótimo, superei o objetivo, melhor ainda, ou não alcancei o objetivo. Nesse caso, né, a terceira situação, não alcancei meu objetivo, o que eu vou ter que fazer? Medida corretiva. Então, vou ter que analisar o que aconteceu nesse processo que não deu certo. Se eu estou com algum problema de saúde, se eu não segui a risca dieta, se eu acabei faltando atividade física, não fiz aquilo que era recomendado, e aí eu vou ter que replanejar. Então, a mesma coisa que a gente faz para a nossa vida enquanto pessoas físicas, a gente pode fazer esse paralelo para o mundo empresarial, para as questões administrativas, e mesmo para a nossa atuação aí enquanto futuros técnicos de segurança do trabalho, que vamos ter também
várias atividades administrativas para serem realizadas, né? Bom, outra questão, além do sistema de controle, é a gente poder estar pensando nos momentos em que esse controle ele é aplicado nas organizações. A gente pode estar falando de 3 momentos. O primeiro deles é o chamado controle preliminar ou prévio. Ele ocorre antes das operações iniciarem e inclui questões como políticas, procedimentos, regras, destinadas a garantir que as atividades planejadas sejam implementadas adequadamente. Então, por exemplo, quando nós já fazemos uma inspeção das matérias-primas antes delas ingressarem no processo produtivo, a gente já está fazendo um controle preliminar, porque nós não vamos colocar materiais, por exemplo, com defeito, ou que estejam em não conformidade com as especificações que nós temos para nosso ciclo de produção. Quando nós fazemos uma seleção e um treinamento adequado dos funcionários, nós também estamos preparando eles para quando eles forem atuar na sua atividade. Então, de uma certa forma, já é um controle preliminar, ele acontece antes das atividades serem executadas. Temos também o controle simultâneo, que é o mais comum, que é durante a atividade, o que ocorre enquanto os planos estão sendo implementados. Então, aí inclui direção, monitoramento, e ajuste em sintonia fina das atividades à medida que elas ocorrem. E temos também o controle por feedback, que é aquele controle executado no final da atividade. Então, ele enfoca o uso da informação sobre os resultados para corrigir desvios em relação ao parâmetro aceitável depois que ele surge. Então, claro que quanto mais a gente investir num controle preliminar e num controle simultâneo, menos a gente precisa do controle por feedback, porque o controle por feedback é só no final, então aí já se gastou energia, já se gastou tempo, não que ele não seja importante, ele pode ser feito, é claro, né, como um passo final, mas ele não substitui os controles anteriores, ele é um controle complementar, então feito no final da atividade para tentar se atestar um nível de qualidade daquele produto, daquele serviço, daquela atividade realizada. Outra questão importante é a gente poder estar pensando que esse controle, ele existe em todos os níveis hierárquicos. Então, no nível hierárquico mais estratégico, ele pega a empresa como um todo e ele abrange maiores informações, que sejam informações organizacionais, sobre a empresa de uma forma geral, usa múltiplos critérios de avaliação, ele é uma síntese de todas as áreas funcionais. Então, ele se refere aos controles gerais da organização. O controle no nível tático são os controles dos setores, das áreas, como marketing, produção, finanças, aí são os controles mais pontuais. E o controle no nível operacional se refere ao controle das atividades, dos recursos, nas áreas operacionais, um controle mais do dia a dia das atividades mesmo. Então, lembram que quando a gente falou de planejamento, nós falamos de planejamento estratégico, tático e operacional. Quando nós falamos da função de direção, a gente viu que essa função também existia no nível estratégico, tático e operacional. Quando nós falamos de organização, nós verificamos que o organograma, a gente pode estar falando dele também no nível estratégico, tático e operacional. E o controle não é diferente, ele também se dá nos 3 níveis hierárquicos de uma organização: estratégico, tático e operacional. Então, essa pirâmide que a gente representa os níveis hierárquicos, ela vai acompanhar vocês sempre, né, para a gente poder analisar qual é o âmbito que a gente está lidando, se é no nível estratégico, tático ou operacional da empresa. Aqui temos alguns exemplos de controles táticos, que são os controles nas áreas. Então, por exemplo, na área de finanças, a gente pode estar falando tanto do controle orçamentário como o não orçamentário. Então, no controle orçamentário, a gente está falando do planejamento dos recursos financeiros, sempre para verificar se o orçamento, né, se aquele orçamento está de acordo com o que está sendo executado. Abrange a empresa como um todo e é preparado para um determinado período de tempo que tem a ver com o próprio planejamento orçamentário da empresa. E o controle não orçamentário vai ser todas as análises dos índices, dos balanços, enfim, de todas as questões financeiras
não diretamente ligadas ao orçamento, mas muito mais, assim, interpretação mesmo de índices financeiros da empresa. Então, esse é o exemplo na área de finanças. Na área da produção, a gente lida com a questão da eficiência, então, normalmente medida pela quantidade e pela qualidade das unidades produzidas e o como os recursos, então, foram empregados à produção. Por exemplo, os controles de inventário dos produtos, de qualidade da produção, dos custos de produção, do desempenho dessa função, dos tempos, dos movimentos. Então, questões relacionadas à eficiência na área da produção. Na área do marketing, a lucratividade é uma unidade de medida, então se toma como parâmetro questões como volume de vendas, penetração de mercado, controle da linha do produto, para verificar em que estágio da curva de vida o produto se apresenta. Então, um determinado produto ou serviço ele pode ser algo introdutório, né, que está numa fase ainda de crescimento, ele pode ter chegado num nível de maturidade, ou pode já estar num declínio, e aí a gente tem que ou aposentar aquele produto ou serviço, ou revê-lo, né, ter uma nova atuação, um novo direcionamento. O controle dos territórios de marketing, para ver também qual o nível de abrangência da empresa, para quem que ela vende, qual é o âmbito de atuação dela, os esforços de propaganda para verificar se deu resultado, não deu resultado. Enfim, são exemplos só para a gente ter uma noção, né? Então, na segurança do trabalho também a gente teria controles, como eu falei antes, muito mais relacionados aos indicadores de saúde, de acidentes, de afastamentos, de treinamentos também. Então, qual o percentual de funcionários que a gente conseguiu treinar numa determinada norma, ou dos que precisam, enfim, todos esses controles são bem importantes. Controles também de insalubridade, periculosidade, também, que são feitos dentro da empresa. Na área de pessoal, o controle auxilia a solução de problemas, serve de dados de informação para o planejamento de mão de obra, para o treinamento, para assistência, para conhecer o ambiente motivacional e disciplinar da empresa. Então, exemplos aí de controles nessa área: número de acidentes, as ausências, que é o famoso absenteísmo, são as faltas ao trabalho, rotatividade, que tem a ver também com saída de pessoal dentro da organização, índice de empregos, enfim, são vários controles que as empresas fazem nessa área de pessoal e recursos humanos. E para a gente fechar, o último aspecto importante aí nesse momento é a gente estar falando do fator humano em relação ao controle. Então, a gente sabe que muitas vezes os sistemas de controle são utilizados para restringir o comportamento das pessoas, tornando o seu comportamento mais previsível dentro da organização. Só que controlar o comportamento humano é difícil, algumas vezes gera controvérsias e até mesmo conflitos, e nós encontramos situação muito comum de resistência ao controle. Só que nós vimos que o controle, ele é uma necessidade administrativa. Então, nem sempre as pessoas gostam e têm uma adesão ao controle, mas ele é muito importante, ele tem que existir de alguma forma. Então, lidar com a resistência faz parte. Então, os sistemas de controle aumentam a precisão de dados de desempenho, tornam os funcionários mais responsáveis, revelam erros, vejam como é algo bem delicado, ameaçam uma estabilidade no emprego e o status, diminuem muitas vezes a autonomia das pessoas. Eles podem mudar a estrutura de poder, os indivíduos temem a perda de autoridade em tomadas de decisão e podem mudar a estrutura social da empresa, gerando até mesmo competição entre as pessoas e perturbando amizades. Então, vejam que o ideal é, quando a gente vai estabelecer um sistema de controle, envolver as pessoas, torná-las parte desse processo, para que a gente tente evitar esse processo de resistência ao controle, né, que a gente possa utilizar o controle como um aliado nosso, e não um impedimento, um obstáculo administrativo. Então, aqui a gente fecha essa primeira parte, e eu já vou abrir, então, para o debate.